Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Vamos dar sequência hoje ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Mas antes vamos ouvir a prece que a nossa irmã Marina vai fazer para nós. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Ele por mais um dia de vida, agradecer a Jesus, o nosso mestre e irmão, e aos nossos amigos espirituais que vêm nos ajudar nessa tarde de estudo e de paz. Vamos imaginar Jesus na nossa frente, com os braços abertos, dizendo para nós: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor Jesus, irmão querido, alivie os nossos fardos, nos protegendo, enchendo de fé e de esperanças os nossos corações. Peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e as pessoas que não puderam estar aqui conosco, e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo em seus lares. O Senhor os proteja, os fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Opa. Pessoal, vamos iniciar então nosso estudo hoje do capítulo 13, né? No início do livro vamos ver os desvios romanos, para a gente entender o trabalho que foi preparado para Roma e pelo livre-arbítrio deles, né, não pôde ser concluído a contento desde aquela época. Então as conquistas romanas antes da chegada do Senhor para as primeiras explorações do cristianismo, devemos lembrar, olha o que Emmanuel diz, o esforço despendido pelas entidades espirituais junto às organizadoras e conservadoras da República no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e união de todos os povos do planeta. Então, tinha tudo, porque o Império se expandiu. Então, o que queria? Emmanuel diz que as conquistas foram imensas, as conquistas romanas, não tenha dúvida disso, né? Antes da vinda de Jesus, quer dizer, preparando os passos para o cristianismo, né? O Império Romano era do Oriente ao Ocidente, né? Era o maior império da humanidade na época, então os espíritos trabalhavam junto com a comunidade romana, né? A espiritualidade protetora, mas todos esforçam, dedicação junto a esses governantes que organizavam a República, né? A República Romana na época, tentando orientá-los ao bem, à fraternidade, para que todos os povos fossem unidos. Esse seria o objetivo. Então, quando ele fala aqui, os pensadores de hoje sonham com a criação dos Estados Unidos do mundo, já era aquilo ali. O que seria isso? A utopia da época que falava, né? Que todos os povos seriam irmanados e evoluiriam juntos. Olha que beleza! Quantos mil anos foram necessários e ainda há até hoje essa desunião que a gente vê aí, absurda, das pessoas se matando pelo poder, simplesmente pelo poder. É isso que é lamentável que a gente vê, né? Por isso que a gente fala, quando chega o momento, né, da ascensão do planeta, que é uma lei divina, natural, que é a lei do progresso, então não tem como mais esperar. Então praticamente um terço da humanidade está preparada para isso, que a gente fala sempre aqui, que já tem essa semente dentro de nós, né? Já começando a soltar os primeiros brotinhos. Quer dizer, nós já temos
principalmente nós e as pessoas espiritualizadas, independente de religião, bem claro isso, independente, já sabemos discernir muito bem o mal do bem. Isso já está dentro de nós. Por quê? Porque nós vamos ver que a consciência é algo interno nosso e as leis divinas estão dentro da consciência. O que é a consciência? É como se podemos dizer assim, a capacidade que nós temos de discernir o bem do mal, usufruindo da lei divina que está latente dentro de nós. Então nós temos todo esse tempo. Jesus chegou, né, sempre nos guiando. A espiritualidade superior sempre fazendo em todos os momentos da história da humanidade, mostrando o amor e a dedicação de Jesus. Isso é um fato. Sempre. Ele veio trazer um código de ética e moral. Não tenha dúvida, o Evangelho é um código de ética, não tem como a gente escapar disso. Infelizmente, as pessoas conhecem, porque o Evangelho cristão são muitos cristãos no mundo, muito, não é toda a humanidade, mas a grande maioria sabe, tem conhecimento do Evangelho, que o pior ainda, não vivencia. E esse é o trabalho que a doutrina espírita vem fazendo desde a sua codificação por Kardec, para que nós possamos mostrar para nós o Evangelho redivivo, que é a essência do Evangelho, que é quem tem o Evangelho em casa, gente, abre no começo lá, Kardec explicando por que o Evangelho segundo o Espiritismo serve para todos, porque foi tirado do Novo Testamento tudo aquilo que possa ter divergência entre os cristãos, tirou. Ficou só a parte moral. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se prima pela moral crística, essencial, que une todos os povos e serve para todos os povos. É isso que é importante dizer. Então vem redivivo, porque além do que Jesus disse, vieram instruções de espíritos de luz, mostrando, aperfeiçoando e ficando mais palatável ainda a interpretação daquilo que Jesus deixou, de uma forma bem lógica, objetiva, racional. Sem pensar que é como se fosse um manual de instruções para como você progredir. Exatamente. Perfeito. Manual de instruções para o progresso humano. Não tenha dúvida disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque já começou lá. Resumindo, poderíamos já estar no mundo de regeneração há muito mais tempo, mas tudo bem. Mas aí nós entendemos que o livre-arbítrio sempre Deus respeitou dos homens, mesmo sabendo que a lei divina está dentro de nós desde esse tempo. Jesus já falou, mostrou. Os homens estão sempre deixando para depois, e abrindo. Desvirtuaram o Evangelho quando começaram com as conquistas em nome de Jesus, conquistas de poder, de terras, países, obrigando as pessoas. Agora, gente, a essência eles não entenderam. Eles queriam que Jesus fosse um conquistador, mesmo não sendo, eles queriam usar do que ele disse para conquistar, não pela fraternidade, mas pela força, pela raiva, pela subjugação dos povos. Isso existe. A liberdade é um fator fundamental para a gente, não tem como você fugir dela. Então, e começou lá na Grécia, vocês vão ver aí, que a Grécia tinha tudo também, porque os grandes pensadores, antes de Cristo, todos os filósofos, nós já vimos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Ptolomeu, tudo aquele pessoal que já veio plantando a semente, né? O conhecimento, o autoconhecimento, estava lá no templo de Delfos, lá, conhece a ti mesmo, que Sócrates já falava dessa importância. O que é o conhecimento? É você olhar para dentro e entender que tem algo bom dentro da gente, que nós podemos desenvolver, que é exatamente as leis divinas, que estão dentro da consciência daquilo ali. Conhece-te. Então Sócrates lá, não sei se é 400, 500 anos antes de Cristo, se não me engano, ou 600, não sei, não, 400 eu acho. Buda que foi 600, isso aí. Então, já estava dizendo dessa possibilidade espiritual, que as pessoas foram criadas, o homem
simples e ignorante, começou a sua senda evolutiva, né? Com tudo dentro para ser desenvolvido. São as potências da alma, né? Tudo aí, pensamento, sentimento, tudo isso aí para seguindo. E livre-arbítrio, pensamento contínuo e livre-arbítrio. E o livre-arbítrio seria o quê? Para a pessoa amadurecer, para saber escolher, fazer escolhas, e toda escolha tem um reflexo, né? Para que aí foram. E as pessoas não entendiam o sofrimento, que o sofrimento que estavam tendo era consequência de atos. Matavam, estupravam, conquistavam, escravizavam, tudo depois de uma outra encarnação vinham exatamente ao contrário, sofrendo, e não entendiam a razão da dor. Achavam que era Deus, né, que estava castigando, porque não fizeram os seus rituais, aquela coisa, seria aquilo ali. Então, esse despertamento demorou muito, porque a Grécia já tinha essa parte filosófica tudo pronta, mas desvirtuaram. Todos os filósofos praticamente não eram ouvidos, foram marginalizados, Sócrates foi obrigado a se suicidar, que mataram. Então, esses filósofos, com todos os seus ensinamentos, além que deixaram, foram um pouco assimilados pelos romanos, e também grandes gregos reencarnaram em Roma, para que tivesse a segunda oportunidade de realmente exercerem a fraternidade em todo o mundo conhecido da época, aquilo ali. Então reencarnaram gregos, filósofos, escritores, artistas de todos os ramos, reencarnaram em Roma, já naquele auge, para seguir a gente, trazendo já aquela essência filosófica, os primeiros conhecimentos de moral, né, arte para a humanidade. Então, olha o trabalho que a espiritualidade teve, sempre guiando. Lógico, as pessoas recebiam, muitos seguiam adiante, mas os outros se desviavam, como até hoje existe esses desvios, né? Naturalmente, ainda aí. Então, praticamente, os gregos foram exilados em Roma, reencarnaram. Por quê? Não conseguiram ficar na Grécia mais, porque pelo que deu, aquelas guerras que nós vimos com Esparta e grego, guerras púnicas, aquilo ali não parou, a Grécia estacionou. Então, foram exilados esses espíritos, a grande maioria nata, foram exilados, ou seja, reencarnados em Roma, e passaram também por momentos de expiação pelos erros passados lá na Grécia, pois não souberam reconhecer as bênçãos do Senhor, também já a espiritualização. Então eles levaram para Roma suas experiências, seus conhecimentos, auxiliando o progresso moral e material do povo romano. Então, olha como é interessante isso. Aí nós fazemos um parênteses. Por que muitos falam assim, que o Espiritismo nasceu na França e simplesmente não progrediu na França? Porque não tinha um ambiente na França. Foram transmutados para onde? Os Espíritos para o Brasil. Que aqui teria a chance de lá atrás, há 500 anos atrás, de aqui ser o polo irradiador da mensagem de luz para o mundo. Como tem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quer dizer, a função do Brasil veio para cá. Quer dizer, muitos daqueles espíritos que ajudaram Kardec na codificação foram trazidos para o Brasil e aqui reencarnaram e seguiram à frente. Quer dizer, a espiritualidade pega todas as oportunidades. Mas chegaram aqui, vieram. A primeira coisa que fizeram os conquistadores que eram para chegar para cá, dizimaram os índios. Foram milhões de indígenas sendo mortos, escravizados. A hora que acabou, veio o mercado negro de escravos, trazendo também tudo isso aí. Mas, apesar disso tudo, espíritos nobres chegaram junto. Pedro II, então, foi um espírito, foi Longinos, aquele que
cutucou Jesus na cruz com a lança, né? E se redimiu, teve a oportunidade, veio, e foi a época que o Brasil mais desenvolveu, apesar das guerras do Paraguai e das revoltas que tiveram. Foi um imperador realmente muito bom para o país, nas artes, desenvolvimento, tudo isso aí. Então, os povos são transmigrados quando não conseguem no momento, a oportunidade fechou aquilo ali, vamos para lá. Como aconteceu com Capela e de outros mundos. Chegou no momento, gente, não deu mais aqui para vocês aqui, vamos transmigrar para outros, lá vocês têm chance de voltar. Então, se fez muita coisa aqui, mas não deu certo, vamos para lá. Conhecimento intelectual, tecnológico, tem muita terra? Tem. Mas a moral está pouco? Aqueles que têm a moral pouca vão ajudar outros planetas que estão em desenvolvimento, vão nascer lá, com reminiscências daqui da Terra, para inventarem a roda, descobrir a roda lá, descobrir outras coisas lá, e vão seguindo adiante. Tudo é uma marcha inexorável, que a gente não vai escapar do progresso. Então, por isso que a gente tem que partir. O primeiro ponto nosso, como encarnados atuais aqui, vendo tudo isso que passou com Roma, a decadência que nós vamos ver, os desvios que tiveram lá do Império Romano que começou no auge, tinha tudo para continuar, fraternidade em decadência, que nós precisamos trabalhar conosco. Esse exemplo que vem do total, a gente tem que trazer para o individualismo nosso de cada um, como espírito que a gente é em evolução. Então, parte muito da gente entender é o princípio da aceitação. Aceitar a situação que nós estamos, por que nós estamos aqui, por que eu estou nessa raça, por que eu estou nesse grupo social, por que eu tenho essa profissão, por que eu não me contento comigo, não gosto de mim. Tem que ver. É o conhecimento, para a gente aceitar que nós estamos aqui por um objetivo. Tem um objetivo individual, nosso, que se junta ao coletivo. O coletivo nosso é o nosso país, é o nosso coletivo. Então nós somos uma pontinha desse coletivo. Então daí aquele negócio, quando nós começamos a nos aceitarmos como somos e falamos, eu vou melhorar, dar um passo adiante, as coisas começam a andar. Então eu me aceito e vou agradecer pela oportunidade de eu estar aqui, que nós nos esquecemos às vezes da gratidão por estarmos aqui reencarnados com todas as nossas deficiências, com todas as nossas dores, as nossas angústias, mas temos felizes também, temos coisas boas também. Para quê? Para que a gente se conscientize, modificar aquilo que pode ser modificado e aceitar aquilo que não pode ser modificado. É a base para a gente viver bem. Feito isso, caminhando, conhecer a verdade e a verdade nos liberta. Exatamente. Conhecer o quê? Essa é a essência nossa, essa ligação, entender que somos centelhas do Criador, centelhas, espíritos ainda imperfeitos, mas em evolução. Esse é o caminho. Então as situações que vivemos aqui são duras, são dificultosas, são. Por quê? Porque o mundo ainda é imperfeito, é de provas e expiação. Então estamos aqui purgando, aprendendo e não só sofrendo. Então é a função pedagógica da dor, é a compreensão da dor que vai nos dar a mola para seguirmos adiante. Se não é pelo amor, é pela dor. Mas aí você tem que compreender a dor, porque se você revoltar contra a dor, você não evolui. Você vai ficar recalcado, vai ficar mais amargurado, mais angustiado e vai ficar cada vez mais preso à Terra. E não vamos, na sequência evolutiva, nós vamos estar estacionados. E aí vamos ter que voltar a aprender de novo, a reaprender em outros mundos. Então, isso é da forma palatável de dizer, que as pessoas falam assim, vai ser exilado uma parte da população. Eu acho que é aquele absurdo. Não, nós vamos reaprender, vamos repetir o ano, só que é um ano um pouquinho mais longo, de alguns milhares de anos, mas
com o objetivo que ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Todos vamos evoluir. Agora, por que esperar? É a pergunta que ele faz, né? Então, o que Emmanuel fala para nós aqui? Que Deus e Jesus sempre aproveitam o conhecimento de uns para auxiliar os outros. Sempre. Então, a profissão sua de professora, duas professoras aqui, é isso aí. É uma missão nobre, com todos os percalços, né? Que não são poucos, mas é uma missão fantástica, porque o maior físico do mundo teve uma professora de primário que ensinou ele o alfabeto, o beabá, que teve. No Japão, os únicos que é o imperador que abaixa a cabeça é para os professores. É a única classe que eles abaixam a cabeça. O respeito que eles têm para os mestres. Então isso é importante. Então, sempre a gente está ajudando. E quando a gente começa a exercer essa fraternidade nas mínimas coisas que a gente acha que é uma porcaria, um sorriso que você dá para alguém, uma pessoa capinando na rua que você passa, dá uma bom dia, dá meia dúzia de prosa, conta a historinha da Gabi que está contando um probleminha que fala. Você vai no caixa de supermercado, a pessoa às vezes está emburrada, você conta uma piadinha leve, a pessoa dá uma risadinha para falar, você anima aquilo ali, passa 2 minutinhos. São coisas que vale a pena fazer e não custa nada para a gente, né? Mas bem para os outros e bem para a gente, né? Bem para a gente também. Tão gostoso, né? Muito, muito gostoso. Então, o Emmanuel disse para nós que a influência grega na cultura romana foi muito forte, muito forte. Quer dizer, a sequência, não puderam continuar na Grécia, vieram para aquilo que já tinha mais oportunidade. Aí, tudo isso eles vão colocando a importância do Brasil nessa salada grega amarga do mundial de hoje, onde está tudo aí, o Brasil com todos os sabores que tem, está purgando, e a missão nossa vai continuar, apesar de tudo que possa estar de forma negativa acontecendo, vai chegar lá, né? Então, todo esforço da espiritualidade superior para unificar os povos. Olha que maravilha, unificação dos povos, hasteando a bandeira da paz e do amor, que infelizmente até hoje foram desperdiçados lá e até hoje foram desperdiçados, para que o progresso material e o moral estivessem par a par, caminhando juntos. O material disparou, foi bom, excelente, mas o pássaro está batendo uma asa só, ele não vai aguentar. Tem que ser as duas asas, o moral e mais o material, para seguirem juntos, né? Então, a prova da dedicação de Jesus foi o trabalho único empregado no Império Romano, que trouxe e deixou para as futuras gerações uma herança em matéria de educação e organização. O direito romano é estudado até hoje nas faculdades de direito. Até hoje. Tal é a perfeição. A base, né? Base. Direito romano. Tem uma cadeira que chama Direito Romano. Estuda tudo. Então, Emmanuel fala bonito, né? O caminho dos romanos ficou juncado, ou seja, repleto de sementes e luzes para o porvir. Emmanuel traz para nós isso aí, exatamente para dizer isso aí. Como sabemos, falei há pouco, a espiritualidade superior não interfere no livre-arbítrio nosso, de ninguém. Apesar da intuição estar falando para nós, o coração está pedindo que isso aí é errado, mas ele não diz para você, você não vai fazer, não. Você sabe lá dentro que não está batendo, e aquilo ali vai dar ruim. E teme e faz, né? Depois fala, deu ruim, deu ruim mesmo, né? Então, quer dizer, muitas das conquistas poderiam ter feito na área da moral, infelizmente a comunidade romana preferiu outros caminhos, era o poder, né? Depois dos romanos vieram as cruzadas, os reinos que faziam aquilo ali,
você tinha que estar bem com o Papa, tinha que dar dinheiro, soldados para o Papa, para conquistar. Nós vamos estudar as cruzadas aqui mais para frente. E o poder pelo poder. E matando a árbia toda. Em nome de Deus. Em nome de Deus. E os árabes queimaram também, em nome de Alá, vão matar os cristãos também. E aí deu no que deu. Né? Os dois povos, primos, se odiando. Pelo mesmo Deus. Pelo mesmo Deus. Só de nome diferente. Só de nome diferente. E aí, gente? É o que eu estou falando, né? Então, a civilização romana foi um marco, um símbolo na história da humanidade, realmente. Na área militar, até hoje, os batalhões dela, as centúrias, são observadas nos grandes exércitos. Uma centúria eram 100 soldados, um pelotão, tinha... Vai ali no exército, ali uma bateria, uma subunidade da bateria, tudo. Mais ou menos 100. Tudo começou, até hoje, tal era a perfeição deles. Na área da engenharia, a Via Ápia, que chegava a Roma, até hoje existe milimetricamente os paralelepípedos, é a coisa mais linda do mundo. Uma hora vocês pegam aí no Google e colocam Via Ápia e vê para vocês a perfeição. Que era a engenharia? Que não tinha, era tudo no malho, tinha que cortar as pedrinhas para colocar tudo certinho. Perfeito. Então todas as áreas, eles eram mestres na guerra, mas tinha tudo para ser isso, mas não foi. Então, na sua época, né? Mas deixou herança, como eu disse há pouco, para as civilizações que foram se sucedendo. Até hoje nós temos muita coisa boa que eles nos deixaram. E é aí que a gente vê que podemos dizer assim. O último parágrafo dos desvios romanos. A realidade, contudo, é que se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade, então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria de seus membros, ou seja, no livre-arbítrio. Então, deu no que deu. Só que agora, o momento chegou. Lá eles tiveram muito tempo. 2000 anos ou mais estiveram. Agora, as coisas chegaram num ponto que não tem como mais, né? E no resumo, a mesma coisa, né? Nós fizemos. A Grécia havia transferido nas suas lutas expiatórias suas experiências e conhecimentos para a família romana, falamos há pouco, apta então para as grandes tarefas do Estado. De fato, se Roma quisesse, poderia, à força de educação e de amor, unificar as bandeiras do mundo, do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva da humanidade. Quer dizer, estaríamos muito mais evoluídos moralmente hoje se realmente a fraternidade seguisse adiante, né? Aí vamos para o segundo tópico, então, do capítulo 13, que é os abusos da autoridade e do poder. Então, vamos ver, eles embriagaram com o poder. Realmente a pessoa, diz que quando a pessoa sobe no tamanco, dizem, um ditado, você quer ver o caráter de uma pessoa, dele poder. Tudo aquilo que está dentro, guardadinho, né? Aflora, aí vai pisar, vai empinar o nariz, vai machucar, tudo isso aí. É o orgulho e o egoísmo que aflora, porque agora eu mando, todo mundo tem que tomar benção de mim aqui. E aí, dá o que dá, né? Ficam, como diz Emmanuel, ficam embriagados pelo poder. Então, as coisas começam, o desvirtuamento começou aí, dentro da civilização romana, os abusos da autoridade e do poder. Como todas as épocas, né, gente? O poder embriaga o homem. Você vê a pessoa mais simples do mundo. Às vezes você conhece uma pessoa, você trabalha muitos anos na iniciativa privada, às vezes você tem um colega, pessoa boa,
ele sobe, a primeira coisa que ele faz quando sobe é pisar nos que ficaram. Faz parte. Não sei se aconteceu com vocês. É a primeira coisa. Já, aquele cara legal, que era igual, já não é igual mais. Já não é mais. Já ficou mais. Agora eu tenho. Já não posso me misturar. Não posso misturar. Já fica mais acima. Aí dá no que dá, né? Então o governo de Roma foi invadido por essas forças perversas dos planos mais baixos da esfera espiritual. Aí que tá. As brechas estavam abertas. A brecha, né? A turminha brava que precisava encarnar já vinha para espiar ou provar. Chegava aqui, o ambiente era propício para continuar junto à fome e à vontade de comer, né? Aí deu a sequência aqui. E Jesus olhando, Deus olhando, as coisas aí. Então, apesar de todos os esforços, que sempre houveram emissários que chegaram. Jesus sempre nós está vendo aqui. Em todos os tempos, aqueles seres iluminados chegaram para orientar. Emissário de Jesus, sempre. Como o mais famoso que a gente tem foi Paulo de Tarso, né? Que não conviveu com Jesus e veio e foi um disseminador do cristianismo. Perfeito, né? As cartas dele são coisas maravilhosas. Carta de São Paulo, né? Muito bonita. Então, respeitando o livre-arbítrio, está olhando de cima, não deixa de desvirtuar muito, mas por ali vai, né? Por ali vai indo. No varejão, causa e efeito rodando. No atacado, há mais ou menos um controle de mandar emissários, sempre mandando emissários para modificar alguma coisa. Então, a espiritualidade superior nunca descansa, sempre está mandando seus guias, seus mensageiros. É um fato, não podemos deixar disso. A sociedade era rica, alegre, no início, em valores morais. Foi na época de Jesus nasceu, vocês lembram? Tinha paz ali, estava tranquilo, criando, fazendo tempo, fazendo tudo ali. Depois, já quando Jesus morreu, já estava, o desvirtuamento já tinha começado, né? Já tinha começado, já estava, a perseguição dos cristãos já estava em andamento. Depois que Jesus morreu, já estava, né? Então, ficou envolvida num grande nevoeiro, podemos dizer assim, de angústia, de tristeza e corrupção, que campeava por lá, que levou tudo isso, esse conjunto de coisas que a gente vê até hoje, né, à dissolução da organização familiar romana. Foi se dissolvendo os valores morais, foram devagarzinho se destruindo, se corrompendo, e aí até a atualidade nós temos essas coisas vieram passando e são difíceis porque são arraigadas dentro de nós. Nós vivemos lá também nessas épocas e vamos vindo, voltando, vindo, voltando, vindo e voltando, ou voltando e vindo, e a gente está no momento agora que chegou o momento, ou tira ou vai embora, ou você escolhe agora. A escolha você escolhe certo ou eu vou escolher para você. É, porque a escolha que vai para mim é o seguinte: você vai começar de novo. É a chance tua. É a segunda época. Não, a segunda época nós já estamos agora aqui, já antigamente não tem mais, né? Não. É a bomba mesmo, né? É repetir. Repetir, né? Então, é isso aí. Pela mesma dor de novo. Sim. Passar pela mesma dor de novo. Se não aprendeu nessa, vai aprender de novo. Vai trocar de professor às vezes, né? Mas E às vezes vai, fica revoltado e aí começa de novo a acumular mais karmas ali. Né? aí que tá. Quantos de nós, vamos florear um pouquinho, já fomos exilados de outro pra cá, voltamos e vamos exilar de novo? Existe espírito, já exilados, foram exilados, estão tendo a oportunidade, não é a primeira, e vai de novo. E vão quantas vezes se fizerem necessário, até
caía a ficha. Por isso o momento de hoje, que as pessoas estão procurando muito a espiritualização, graças a Deus, não é a doutrina espírita não. A doutrina espírita ajuda muito, lógico, tem a filosofia espírita, é fantástica. Mas a espiritualidade, você está vendo muito, em todos os lugares, as pessoas já essa ligação, já se preocupado. Você vê, antes você falava de transição planetária só dentro do espiritismo, hoje não. Hoje todas as vertentes espiritualistas estão canalizando mensagens também de guias, protetores, falando da importância da separação do joio e do trigo. Não só, o esoterismo está em cima disso aí também, mostrando, quer dizer, está mostrando sobre todos os ângulos espirituais a necessidade da melhora, da transformação moral das pessoas. Todas as correntes espiritualistas do mundo estão trabalhando nisso. Quer dizer, não é brincadeira, é o último sinal da trombeta, está tocando, gente, é agora. Então as pessoas estão sentindo situações, está comentando agora há pouco, nós iniciamos nossa aula, quanto mais espiritualizado nós estamos sendo, mais sutil a gente fica e mais afeitos às situações aflitivas. Às vezes chega uma angústia que você não sabe de onde está chegando, que a gente está captando energia de outros, às vezes, vindo, a própria espírito nosso está doido para evoluir e a gente ainda está arraigado a crenças limitantes, né? Que é um momento, tudo aquilo que limita a pessoa em termos espirituais tem que ser deixado para trás, gente. Não há dogma, essas coisas, você tem que ser isso, acontece isso, há medo, não tem que ter medo mais, tem que ter confiança. Por que o medo? Isso vai acontecer aí. Gente, cada um seu dia, vamos ver hoje. Hoje é o dia importante, mas essa flutuação de frequências vibratórias mundiais nos afetam sim. Por mais que a gente esteja firmes, de repente vem uma ansiedade que não é sua, mas você capta e você começa a duvidar. Será que? Mas por que eu estou assim? Será que o negócio estava bagunçado tudo? Mas aí passa um pouquinho e a gente medita, pede, agradece, voltamos ao eixo. Então, gente, esses ciclos vibratórios são naturais agora. É meio que assim, a gente, uma forma de dizer, a gente não dá tanta importância àquilo, né? Eu tô assim, tá, mas vai passar, eu vou ficar bem. Não é uma coisa que fica ali martelando a gente. Mas hoje a gente já tem isso, que vai passar. Quando a gente tem confiança e já está, entendeu? Fala, isso aqui não veio para ficar. Fica naqueles apegados. Aqueles que tem apego a coisas e a pessoas. Apego. O apego é um atraso. Porque você é apegado, eu tenho muito dinheiro. Esse dia mesmo, ontem mesmo, a pessoa, nossa, o que eu vou fazer? Eu vendi uma fazenda e está tudo na poupança. Agora mudando de governo, ele já está preocupado de perder o dinheiro. Meu Deus do céu. Vão confiscar o dinheiro dele. Confiscar o dinheiro. Gente, preocupa-te contigo. Bem, tá bom, hoje. E amanhã, de repente, o coraçãozinho fica plique, o dinheiro vai ficar aí à toa mesmo, os outros vão torrar. E daí? Não, mas falou sério. Não, conversando, eu falei, não, você não tem que se preocupar com essas coisas. Vamos viver o dia de hoje. Vamos agradecer o dia de hoje. Vamos trazer proteção para a gente, porque a gente trazendo a luz para nós refletimos essa luz para os outros também. Ao nosso lado. A luz da calma, da tranquilidade. Agora, não adianta certas coisas que você pode mudar, você muda, o que não pode. Agora, você esteja preocupado em ter, eu tenho casa para aluguel, será que vão tomar minha casa? Você está se conjecturando algo que não ocorreu, não e pode. É bola de neve, né? Olha o pensamento, olha gerando ansiedade, olha gerando essa... Então, e essa ansiedade vai... Se você fica ansioso e essa ansiedade, se eu tivesse essa situação, eu ia ficar ansioso também. Mas como que eu só tenho salário, não tem problema, não tem que preocupar. Só tenho uma casa, salário, eu pago o quê?
Como hoje é o dia importante da minha vida. O resto, Deus é que sabe. E vamos para frente, vamos em frente, né? Então, nessa época, quem reinava em Roma era os Graco, nome singular, que é o nome de uma família romana na época da República, que se destacou muito nas lutas sociais no século II antes de Cristo, já era eles, né? Os irmãos Tibério e Caio Graco, né, se destacaram nessa luta. Eles tinham origem plebeia, eram filhos de Tibério Semprônio Graco, que nome gostoso, né? Semprônio, homem público ele foi tribuno da plebe, vocês lembram? Que a plebe brigou, nós vimos aqui, que foram lá para o monte, né, que queriam ser participar do Senado e tal, fizeram aquilo lá tudo, e a plebe elegia um senador, tudo. Eles foram um desses tribunos eleitos da plebe, que foram eleitos a cônsul. Era um dos homens mais poderosos de Roma. Quem? Tibério Semprônio Graco, que foi o pai dos irmãos Tibério e Caio Graco. Então, ele casou-se com Cornélia, né, e teve filhos. Então, o Tibério e o Caio, que representavam a plebe no Senado romano, era o cônsul. E eles seguiam uma política revolucionária, que rendeu alguns conflitos com os conservadores do Estado romano, conservadores e liberais. Já veio de longe essa briga, né? Tibério, irmão mais velho, olha que interessante, antes de Cristo, lutava pela reforma agrária, naquela época. Acabou sendo morto em confrontos com seus opositores, Tibério. Caio assumiu a família então, o Caio, né? Caio, cadê o Caio? Vamos ver aqui. Assumiu a chefia da família e herdou também as ideias do irmão Tibério. Então, a mesma ideia. E logo ele mostrou, né? Mostrou as uninhas dele, mostrando para os conservadores, que é um absurdo, né? As ideias de reforma. Reforma. Primeiro, olha que legal, lei reguladora dos preços dos cereais. É a Sunab da época lá, né? Que tinha da Sunab. Vocês nem sabem o que é a Sunab. Acho que a maioria lembra da Sunab, né? Eu lembro da Sunab. Na época do Sarney tinha a Sunab, né? Limitação dos anos de serviço militar. Até hoje tem limite. Aqui o militar é 1 ano só. Sim. É obrigatório, né? É obrigatório lá. Criação de um tribunal para combate à corrupção e apropriação indébita. Gente, eu fico boba de ver assim como que é atual. Coisa que aconteceu não sei quantos mil anos olha atrás. Olha para vocês verem. Até hoje do mesmo jeito. E olha que bem legal. Atribuição dava cidadania romana a todas as nações aliadas de Roma. Eles passavam a passar parte romana também. Aliados. Era isso aí. Só que essa proposta entrou em choque com o Senado. Né? E é aquilo. Não vão mexer. É aquilo que Cristo foi morto, né, pelos judeus lá, o Sinédrio lá. Que o status nosso aqui, esse cara veio para mostrar nós aqui. Pelo amor de Deus, aqui não, Jacaré. Podemos tirar o nosso status. O pessoal, os cambistas estavam vendendo e pagando taxa para o Sinédrio lá, e o outro vai lá e expulsa os cambistas lá, fonte de renda, vendia pombinho, tudo era do lucro, templo. Lucro, dinheiro. Lucro. É isso aí. Então, corrupção que já estava direto lá, né? Então, gente, é aí. Vamos ver se dá para chegar um pouquinho, se for. Eu acho que é muito grande, acho que vamos deixar para a semana que vem, tá? O chefe de Roma, muito legal. Vamos ver o que mais. Aqui, o que Emmanuel traz para nós aqui no livro Abusos da Autoridade. Eu falei o resumo, agora vamos ler para a gente pegar bem. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. Falamos há pouco. Reencarnaram ali a escória da escória.
A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos que, aos poucos, lhe minaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, família, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Quem que era o sentinela da família? O chefe de família. Então, desagregou tudo. Olha para vocês verem. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências. A egrégora de Roma, então, podemos dizer assim, estava mergulhada todos os pensamentos negativos. Tudo aquilo ali, o que cria? Um padrão vibratório geral, que vai desencadeando o quê? Cada vez mais desgraças. É lógico. Algo sendo alimentado, retroalimentado pelas coisas, sempre a espiritualidade negativa em cima, dado o livre-arbítrio, as pessoas escolhem, abriu a brecha, vamos e vamos. Então aproveitaram essa brecha, né, de poder, instalando-se no carro da opressão, o que deixava para trás um rastro fumegante de revolta e sangue. Os Gracos, né, filhos da veneranda Cornélia, falamos há pouco, são quase que verdadeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, sabedoria e justiça. Tudo isso deles, que eles fizeram antes, era o ideal, né? Isso era a lei da reforma igualitária, equânime, todos sendo observados os direitos de todos, muito interessante. Mas, como em todas as épocas, a sede de poder embriaga o homem, e o governo romano parecia invadido e dominado pelas forças perversas dos planos mais baixos da esfera espiritual. É isso que aconteceu. Então, deu no que deu, para a gente ver que a sequência, vocês viram que quanta similitude tem de lá com ainda as práticas imorais que são praticadas até hoje, principalmente nesse apego a poder e corrupção. Que coisa, como é difícil nós poder e dinheiro é o que moveu o mundo e continua movendo. Por isso que a gente bate sempre nas casas espíritas a necessidade da transformação, da reforma íntima, porque é muito difícil nós nos transformarmos totalmente. É dificílimo, porque são coisas arraigadas dentro de nós, na nossa bagagem, de milhares de anos, que nós vamos trazendo devagarzinho. E só vai sair, graças a Deus, que nós hoje sabemos compreender a dor. Que a dor não é castigo, é aprendizado. Hoje nós sabemos disso, porque é um reflexo de uma escolha mal feita, que resultou em uma dor. Agora, quando você compreende, a gente compreende que isso aí é algo que, se eu eliminar devagarzinho, não vou ter mais, não vou sofrer mais, eliminou a causa, automaticamente eliminou o efeito. Então, isso que é importante a gente ter em frente. Então, essa compreensão, né, que eu falo que é a indulgência, né, nada mais é que a gente ser indulgente, ser compreensivo, é que faz a gente evoluir. Então, quando a dor, não adianta se revoltar contra ela, porque se você revoltar, vai ser pior. Você não vai eliminar a causa daquela dor, você vai criar mais ódio, mais raiva, e vai martelar mais ainda e vai aumentar mais a dor ainda, porque a intranquilidade vai trazer, o íntimo da gente vai ficar cada vez mais carregado de energia negativa, que vai refletir no nosso modo de agir, de ser, que vai nos levar a quê? A tomar mais atitudes negativas, que vão trazer mais, consequentemente, mais dor. Então, quando a gente entende isso, compreensão é tudo na vida. Então, quando você passa a mensagem e fala para a pessoa, procure compreender a mensagem, não impor, compreenda. Analise a sua vida. Você que está em casa, analise aquilo que você está sofrendo hoje por algo.
Não diga que Deus está castigando, porque Deus não castiga e não perdoa ninguém. É preciso que nós possamos compreender essas atitudes. Ah, mas essa dor, por que vem uma doença congênita para a gente ver? É algo para você aprender, valorizar, algo que foi perdido numa encarnação anterior ou várias encarnações anteriores. Que chegou agora, compreendendo aquilo, você vai trabalhar, fazer o possível, porque Jesus, Deus, aliado à justiça divina, deu a misericórdia. O que é a misericórdia? É o paliativo para que a justiça, nós possamos suportar aquela justiça, às vezes dura, tem a misericórdia. E dentro da misericórdia nós temos a medicina que vai ajudar, a fortalecer, até curar. Quando nós compreendemos aquilo, quando Jesus diz assim, vai, não peques mais, você tem uma possibilidade de cura, você se modificou naquilo que deu aquele problema, que ocasionou o problema, e você se modificou e realmente principalmente nessa cura. Questão de doença, a dor é um freio, né? Também. Um freio, assim, para, porque assim não vai dar. Então, mas se a pessoa não tiver compreensão, não adianta. Não adianta. Não vai adianta. Vai ficar bom para poder continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Deus castiga. Ah, não, vou deixar para a próxima encarnação. Isso eu fico roxo de escutar isso aí, tanto escutar isso. Ah, está muito difícil, deixa para a próxima. Onde será a próxima? Ainda mais para quem acredita numa reencarnação, né? Mais que deixar para a próxima. Então, se agora. Deus não acredita, aí já. Então é o inferno, né? Ah, já estou no inferno, já perdido por um, perdido por outro. Então. Meu marido costuma brincar, se eu estou no inferno, abraço capeta. No inferno, abraço capeta. Mas a realidade é a gente compreendendo isso, as coisas ficam mais pelo menos palatáveis, né? Agora, é fácil. Por sermos espíritas, as coisas são mais fáceis? Não, gente. Mas são mais compreensíveis. Isso é um fato. Mas o sofrimento nós vamos ter que eliminar a causa dele. Enquanto nós não eliminarmos a causa, ele vai persistir. Ok, gente? Então, semana que vem, nós vamos assistir os chefes de Roma, o século de Augusto. Eu acho que vai dar para também na transição de uma época. A gente vamos mergulhar em Roma nos seus desvios. Ok, gente? Então nós vamos encerrar agora. A Elisângela vai fazer a prece para nós. E a gente vai, com certeza, se assim Deus o permitir, nos encontrarmos na próxima quinta. Se Ele não permitir, se Ele estiver aqui, se estiver desencarnado, vocês continuam. Vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a Ele por este encontro de hoje, pela oportunidade de estar aqui, dentro de uma casa espírita, estudando, aprendendo, conhecendo toda a história desse planeta que o Pai criou para a gente e contribuindo assim para a nossa evolução. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou esse encontro para a gente, que está aqui neste momento irradiando a sua luz sobre nós, irradiando a sua luz sobre você que está aí na sua casa, fluidificando as nossas águas que vamos beber e trabalhando sempre em prol da nossa evolução. Obrigada, bons espíritos, e que essa luz que nós estamos sentindo neste momento seja irradiada no nosso lar, para as pessoas que nós vamos encontrar, que nós possamos levar essa paz, essa luz e essas coisas boas que estamos sentindo neste momento. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, esteja sempre perto de nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, então.